Fala pessoal, tudo bem? Estamos para mais um Legends para você que já sabe que esse é o quadro de entrevistas do canal da Twitch do Zamora FPS, esse que vos fala. E hoje nós temos uma pessoa muito querida no cenário, muito especial, uma pessoa importante. Quando eu comecei a jogar em Brasília, já era uma referência, né? Meu amigo há muito tempo. E bom, primeiro o nome, Bruno Ribeiro. Pelo nome, alguém sabe? Talvez não. Idade, 36 anos. Estou aqui com a minha cola. 36 anos de idade. Já não é mais um garoto. Nasceu aonde? Em Brasília. E agora, mais uma colher de chá para vocês tentarem adivinhar quem é. Times que atuou. Vamos lá. Bastante time aqui, hein? TGB, RDC, SVL, GSPOT ou GameSpot, né, para os mais velhos. E aí agora vem um currículo invejável, né? Talvez times de ponta, talvez não, né? Times de ponta de Brasília. Enby, Orb Fear Factory, C1S e encerrou a carreira no Green. Hoje nós vamos conversar com nada mais, nada menos que o Mago da Verdinha Mercenários. Fala galera da twitch.tv/Zamora FPS, estamos aqui com uma lenda, isso mesmo que você ouviu, uma lenda da Verdinha. Grande mercenário, seja bem-vindo, meu bom. Como é que tá, Zamora? Satisfação demais estar aqui, pô. Obrigado aí por ter aceito o convite. Para quem ainda não sabe, o quadro Legends, né? Tô pegando as lendas de quando eu comecei a jogar, fazendo umas entrevistas, um bate-papo bem informal do que foi a carreira desse player, né, desse jogador, do que era quando eu comecei, quando eu surgi para o cenário, da importância que teve para mim, como eu já expliquei para vocês, a importância que o mercenário tinha na época do competitivo, quando eu comecei a jogar, e agora estamos aqui para um bate-papo informal, responder algumas perguntas. Quer falar alguma coisa antes? Não, cara, só agradecer a lembrança, pô. Satisfação demais. Tu é um cara excepcional, não só no CS, mas, pô, pra vida. É difícil encontrar pessoas como você e estamos aí pro que deve né? Tu sabe? Vamos lá. Como eu já expliquei para vocês, Mercenários tem 36 anos, nasceu em Brasília, já jogou por alguns times aqui, no qual eu gostaria de botar uma ênfase maior, né, no AB, no Orb Fear Factory, no Chosen One e no Green, que foi o time que você encerrou a carreira, correto? Foi o último time que eu joguei que era mais assim, um time de amigos, né? A gente já tava em final de carreira. Então, foi só para juntar mesmo os velhotes do CS e a gente tentar mais alguma coisa. Mas já era assim, fim de carreira mesmo. Profissionalmente falando, se é que a gente pode falar que é profissional naquela época, né? Hoje em dia o CS é totalmente diferente, é literalmente um esporte eletrônico, né? Antes era um joguinho, infelizmente. Tudo começou naquela época, mas era um joguinho. E o Green foi um time que não tinha muita importância, assim, pelo menos profissionalmente falando, porque não, a gente brincava mais do que jogava, né? Mas foi um time que eu lembro muito porque foi feito só de amigos. Antes dos times que eu jogava, nem sempre era com amigos, era mais com bons players. Né? Você não tem, hoje em dia você não tem um time de amigos, você tem um time de quem joga bem e às vezes as pessoas nem são amigas, né? Mas é um time que eu lembro muito. Inclusive, saindo um pouquinho da esfera Mercenários, eu lembro que tinha um time em Brasília, que eu não lembro qual time era agora, que parece que tinha dois jogadores que não conversavam. Mano, tinha isso direto. Gente que era brigada, inclusive, tá ligado? Porque vinha de um time diferente e às vezes não se dava bem e jogava junto. E eu imagino que hoje deve acontecer isso, mano. Que nem no futebol, por exemplo. Deve ter, tem gente que não se dá, mas tem que jogar. É verdade. Bom, vamos lá. Qual foi o seu primeiro contato com Lan House, Mercê?
Cara, então, eu comecei há muito tempo, né? Comecei em 99 na versão beta ainda. Eu conheci o CS porque eu jogava Quake, assim, joguei algumas vezes, não jogava que nem, por exemplo, o Crasher e o Dance, que realmente tinha um time de Quake, né? Mas eu conheci o Quake e depois, logo depois, me falaram que tinha um tal de jogo novo aí, de tiro. E eu fui conhecer, joguei na casa de um amigo meu, e aí logo depois eu fui na Simulacro. Eu fui lá conhecer, naquela época era uma super lan house, né? Ela tinha acabado de começar aqui em Brasília, lá em Brasília, não moro mais em Brasília. E aí foi o primeiro contato que eu tive. O primeiro campeonato que eu joguei foi tudo na SMN. Joguei o beta e lá na SMN foi 1.0. Comecei com 1.0, foi o primeiro campeonato que eu joguei. Sim, totalmente for fun, né, na época. Mas foi na SMN, depois na Monkey, os primeiros contatos que eu tive com a Lan House. Bacana, SMN. Eu peguei o finalzinho da SMN, a Monk era praticamente do lado da minha casa, então eu via bastante jogadores andando para lá e para cá. E aí depois, quando abriu a Orb, foi quando eu tive um contato maior contigo, com outras lendas do CS, né? Eu tive esse, esse espaço que muita gente não tinha na época, porque, querendo ou não, vocês eram as estrelas do jogo, né? Brasília, bom, para quem não sabe, Brasília não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande. E o CS, ele sempre foi muito ovo. Mas naquela época tinha muito time, tinha muito jogador bom, mas era muito concentrado com Orb, Fear Factory e Six Clan. E eu tinha essa. Rivalidade, Exato, rivalidade. não, rivalidade raça, né? E eu, como era muito amigo do Iron, ele sempre me botava pra dentro dos treinos. E foi daí que eu conheci você, que eu conheci o Ban, que eu conheci o Dance, o Levi, Estilos, etc. Enfim, toda aquela gama de jogadores que nem sempre quem era newbie, como eu era um newbie, eu era um desconhecido da galera, Todo mundo já tinha foi, esse, né? claro, mas o problema é que como, putz, como é que eu posso explicar? É como se fossem jogadores de futebol, né? Os jogadores de CS, vocês eram meio que intocáveis. E era uma coisa normal que as pessoas olhavam e falavam: caralho, mercenários, putz, o Dance, o Aero, o Tizão. Então a galera que era newbie era desse jeito, mas pra mim era um negócio muito normal porque eu tava ali no meio dos E treinos, eu assistia convivia, os né? treinos. Convivia. E Exatamente. naquela época, eu acho que era. Hoje é diferente porque realmente o CS ganhou uma notoriedade, né, e uma importância muito grande. Mas naquela época era também um pouco assim, claro que proporcionalmente muito menos. Mas, por exemplo, não tinha muito quando eu comecei era só LAN, não tinha internet. Era Exato. depois foi surgir os servidores da BR Turbo lá, né? E então assim, não tinha internet, não tinha rede social, então tu tinha muito menos contato, tipo, só ouvia falar, pô, teve um campeonato lá na Orb e tal, não sei aonde, na SMN, e aí, cara, teve um jogão, por exemplo, eu joguei a CPL 2001 lá no Rio Centro, foi o primeiro campeonato internacional que teve no Brasil, joguei pelo EMB2, pô, e naquela época o SK veio, jogou o EMB contra SK, tipo, tu não tinha contato nenhum, tu só via os jogadores, foto e realmente falava com o jogador como você ia ou você ia na Lan House ou você ia no local onde ele tá. Então, literalmente tinha essa coisa do intocável. Caramba, tu viu tal, pô, fui lá, encontrei, viu ele lá e tal. Não é que nem hoje, né? Que hoje muito dinheiro envolvido e o CS hoje tá um esporte muito famoso, até mais que alguns esportes é, de físicos aí, né? Que tem hoje. Então, tipo, as pessoas estão muito famosas, mas naquela época tinha um pouco disso também, é verdade. Você já falou, eu tinha mais uma pergunta aqui, mas acho que você já falou qual foi o seu primeiro contato com CS de competição. Você já falou que foi um campeonato na SMN, né? Foi a primeira vez que eu joguei, sim, foi for fun, né? Foi com os meus amigos da escola que eu conheci o CS, a gente jogou lá, né? E nessa época tinha, pô, a SMN já era um timão com Comuna, cara, tinha muita gente boa na SMN, eu não lembro mais quem era agora.
Mas tinha um time bom que jogava, que eles embatiam. Antes de ser FF e Six, que era da SMN, foi SMN e Embi. Embi era um dos melhores times do Brasil. Eu tinha justamente isso que tu falou, assim, pô, caralho. Quando eu vi o Dance jogar, mano, eu era fã do Dance. Pra mim era o melhor jogador do Brasil, era o Dance. E eu tinha isso e acabei jogando pelo Embi. E na SMN eu frequentava muito, e aí teve esse campeonato. A gente tomou um pau, foi horrível. E um time também feito de amigos, mas foi o primeiro contato literal que eu tive com o competitivo e me apaixonei. A partir desse momento, cara, eu queria entrar no time de qualquer forma. É engraçado que a história do Counter-Strike de Brasília, ela se mistura com o Embi, né? Todo mundo Sim, já ouviu o Gaules falando do Embi, eu já com vi, o certeza. Fallen já falou do Embi, eu já vi uma galera Sim, que hoje em dia é muito conhecida até internacionalmente. Todo mundo, sim. cara, que o Embi era embaçado, o Embi era isso, e o Embi era jogadores de Brasília, né? Esquadrão Todos, Militar de todos. Brasília, é isso? Esquadrão da Morte de Esquadrão Brasília. da Era, Morte de Brasília. era Ponto Knight, que foi o criador. Tinha o Plusion, Predate, que pra mim era muito foda. Iron Man e Dance. Esse era o time elite ali O da. Predati é um cara que eu quero achar ele, porque você falou que ele é muito foda, eu já ouvi o Iron falar que ele é muito foda, o Dance, se não me engano, o Dance já falou várias vezes que o melhor jogador que ele viu jogar foi o Predati, De e eu, rifle, pra mim, ele era o melhor jogador do time, velho. Não tinha igual. eu acabei que, na verdade, quando eu comecei a jogar, o Predati já tava meio que largando o jogo, enfim. Ele jogou. Eu só lembro dele jogando assim no MB1 durante um tempo, e aí depois ele sumiu. Ele saiu depois, nunca mais eu vi ele em time nenhum e tal. Mas Bacana. jogava muito. Jogava muito. É, Qual a line-up ideal pra você de todos os jogos, de todos os anos que você jogou? Consegue botar, Que jogou, tipo, que você jogou e mais comigo? quatro? Exatamente, você que jogou contigo. Tá. Bambam, com certeza. Ele foi, velho, o melhor IGL e amigo que eu tive nessa época. É o Dance, que pra mim sempre foi o melhor jogador que eu joguei. Cara, eu acho. O Iron era WP, né? Às vezes. Mas eu colocaria ele se ele fosse citasse Hitler. E, cara, falta mais um, né? E o Stilos. Estileira. Com certeza o Estileira, ele, velho, era meu wingman ali de todos os bombs. O Estilos era outro também que eu poderia buscar, que eu acho que o Estilos ele nunca foi muito ovacionado, não sei se seria essa a palavra certa, no OBF Factory, mas ele Ele tinha foi, uma ele foi muito subestimado. subestimado, pode ser a palavra exatamente, mas ele tinha o Ban já falou isso pra mim, que ele tinha uma importância no time, assim, Não, fundamental. primordial. Fundamental. Com Estileira. certeza. Porque, cara, tem jogador que, além da mira, tem muita tática e tem muito emocional. Então ele era esse cara, tá ligado? Ele não tremia, ele sempre tinha noção do que ele estava fazendo e tipo, sempre sabia jogar em time. Para mim faltava um pouco isso, eu confesso. Naquela época, hoje em dia eu não sou mais, né, nem de longe, eu jogo for fun e tal nas horas vagas e tal, mas tipo, não tem nem perto o reflexo e a mira que eu tinha naquela época, né? Só que eu não tinha tanto isso que o Estileira tem. Eu já tinha pouco emocional, eu já ficava nervoso, eu também era muito novo, mas eu ficava nervoso. Mas tinha mira, compensava com isso, mas não tinha tática. Não tinha muito. Eu tinha tática porque o Bambam deixava tudo redondo, mas eu tinha pouco emocional. Então eu me abalava muito, às vezes, alguns jogos importantes que precisavam de mim e eu acabava deixando a desejar. Mas, graças a Deus, eu sempre tive resultados positivos nos times que eu passei. Massa, agora a pergunta polêmica aqui, viu? Existe, existe algum player ou time que você se arrepende de não ter jogado? É uma pergunta. Essa não estava no roteiro, hein? Cara, que eu me arrependo de não ter jogado. Deixa eu pensar aqui. Eu recebi um convite.
Bom, eu recebi um convite antes de ser Six SMN. Six era um time de São Paulo. Então aí eles fizeram uma parceria que é o Clã, né? Six é o Clã. E era um Isso. time de São Paulo. Eu comecei a jogar nesse Six antes de ser, bem antes de ser CMN pela NET de São Paulo. E eles me convidaram. Cheguei até a jogar assim por um período muito pequeno. Eu nem considero que eu joguei porque eu nunca joguei campeonato. Mas eu já participei, joguei mix com eles nas antigas. E só que eles me chamaram para realmente fazer parte integrante do time. Eu nem lembro, que vou te falar que nem lembro quem era, mas eu lembro que teve isso e eu acabei não continuando. Talvez eu poderia ter ido para o Six, né? Não sei, mas eu acho que seria essa. Porque, na verdade, todos os times que me chamaram realmente, tipo, pensei, vamos jogar e tal, vamos fazer, eu entrei. Boto fé. E algum jogador no qual você não jogou que você gostaria de ter jogado? Ahn, Cara, eu queria ter jogado no MB1. Eu posso falar quatro, porque um deles eu joguei que foi o Dance. Mas eu queria ter feito parte, eu queria ter fazido parte do MB1, né? Queria ter jogado com Ponto, com o Iron, com o Predate, com o Iron, com o Plusion. Inclusive. E eu não cheguei a subir pro MB1. Eu saí e fui pro Orb. O Orb, essa aqui não tá nem no roteiro, mas o Orb, quando eu surgi, eu conheci o CS e tudo mais, o Orb surgiu como? Como surgiu o Orb? Quem teve a ideia? Quem Cara, montou o time? Porque na época foi tipo assim, apareceu 5 jogadores, e aí eu acho que na época veio o Yakuza, não? Como é que era o nome daquele cara que veio do Rio pra jogar com vocês? Que deu Akira, bafo. Akira, esse. Eu estava na Lan House, eu vi a treta toda acontecer. Enfim, o Orb ele nasceu até com um poder financeiro acima dos demais, né? diferenciado para aquela época. Diferenciado para aquela época. Sim. Realmente foi. É porque, tipo assim, eu jogava no Embi. Assim, inclusive eu quero até pedir aqui, porque tem coisas que eu não lembro, faz muito tempo, então eu posso estar enganado em algumas informações. Por isso eu gosto de falar do que aconteceu comigo. Mas assim, a OB surgiu por causa de uma lan house, né? O Vinícius, o Vinícius e o Alexandre, eram dois irmãos, e naquela época tava muita febre ter lan house e tal, dava muito dinheiro. E aí o Vinícius, ele tinha grana, ele resolveu investir tudo e abriu uma super lan house diferenciada de tudo, lá na 309, né? 309, eu acho. E aí, 308/9. é, e aí ele queria montar um melhor time. Foi aí que ele resolveu chamar, né? Chamou o Dance, chamou o Bambam, me chamou. é, Aí no início foi Estilos e Levi. E aí a gente começou a fazer, ganhando ali mixaria, suco e foi a primeira vez que eu recebi, né? Porque naquela época era ridículo o valor que você recebia para poder jogar, né? A gente era patrocinado por um suco, né? A gente recebia patrocínio da Orb e aí a gente começou a treinar ali. Foi a primeira vez que eu treinei realmente profissional, foi na Orb, porque no Endo eu era parte do Endo 2, né? Então, tipo, não, a gente só jogava ali, treinava e ia jogar qualquer campeonato que tinha, a gente pagava e tal. Já na Orb foi um negócio muito mais organizado. Depois, futuramente, como tu falou, veio o Akira, a gente contratou o cara de São Paulo. Depois veio o Beatx, que era lá de Curitiba. Ele, a gente contratou, a gente pegou o passe deles, pra você ter uma ideia. Então, literalmente, foi um time profissional que eu joguei. O primeiro foi o FF. Eu lembro que a Orb fechava, olha que loucura. Isso em meados de 2002, 2001, talvez. O cara Sim. fechava a lan house dele para os treinos de Orb e Six. E fora, eu sei porque eu ficava dentro da Lan House. Fora da Lan House, parecia show da Ivete Sangalo, meu amigo. Era Telão todo mundo com a lotado. cara no vidro, né? Naquele blindex. Eu lembro direitinho como se fosse hoje, era uma loucura. Eu ficava pensando, porque na época eu jogava Era assim. futebol, então o CS pra mim era uma diversão, que eu não sabia nem andar, enfim.
E o Iron, que era meu amigo de infância praticamente, jogava bola comigo, ele falava, pô, vamos ali, vou treinar, não sei o quê. E, mano, eu olhava aquela movimentação toda e era muito louco aquilo pra mim, porque era um mundo que eu era desconhecido pra mim e eu via o quanto aquilo movia de emoção, de gritaria. Sim, E sim. era né, tudo bem, não tinha um lance financeiro rolando por trás igual é hoje em dia e tudo mais, mas era muito calor da emoção, os jogos, era muito bacana essa época aí. O CS é assim, cara. Até hoje, eu voltei a jogar, vai fazer um ano. Até hoje ele faz isso. Tipo, ele é um jogo muito competitivo, assim. Tu tem que ter uma técnica muito foda, apurada para tu saber jogar. Depois tu tem movimentação. Hoje tá muito mais sinistro, mas antes tinha isso. E aí, pô, tinha a paixão, né? Porque, cara, era Asa Sul contra Asa Norte. Então era CMN contra o Six, né? Como se fosse Zona Sul contra Zona Norte. Só tinha esses dois times grandes, times nacionalmente conhecidos e tal, participavam de campeonatos assim, a nível internacional. Então, tipo, cara, era foda, era como se fosse Flamengo e Vasco, e realmente era campeonato que teve, que eu mais lembro, depois isso vai ser assunto nosso, mas foi o ápice da minha carreira, acho que foi a final que teve lá do, do regional, né? Que é como se fosse um brasileiro, mas é um regional lá que a gente ganhou do Six lá na final, na Orbe, cara, lotado, assim, a praça, porque era perto de uma praça, então muita gente Abarrotado. assistindo, foi foda. É, então, essa era a próxima pergunta. Qual campeonato mais te marcou vencendo e Uhum. e qual derrota mais dolorida? Essa com certeza foi a vitória, né? Porque naquela época tinha três grandes centros do CS, né? Que era São Paulo, Rio e Brasília. Praticamente não tinha mais grande relevância. Assim. Depois teve Uberaba e tal, foi surgindo outros lugares, mas naquela época era só mais, geralmente, esses três, assim. Claro, mais São Paulo. Então, quando ia ter um campeonato, né, por exemplo, uma CPL ou uma SWC, a gente tinha os regionais ali, né? E aí, desses regionais, saía um classificado para ir para essa latino-americana, que era classificatória depois para o qualifier para o Mundial. E aí a gente teve uma contra o Six, e aí a final foi contra eles. Emocionante, assim, indescritível. E a gente ganhou deles de 12-1 na final, assim. Não, foi tenso o negócio, foi muito irado. Então, com certeza, essa aí, sem dúvidas, é a minha melhor vitória. E a derrota, eu tava até pensando, porque você tinha comentado isso, não foi nem derrota, foi não ter participado. Porque o que acontece? Eu tava no C1S, na época, que aí foi o time que eu fui depois da Orb, que foi um outro time totalmente profissional, com uma das melhores lan houses do país, com um cara que era fenomenal, o Antônios. O cara era fora de série, assim, hoje, se ele tivesse, Deus o tenha, se ele tivesse vivo hoje, ele seria, cara, um grande, assim, mega empresário do CS, ele estaria nas cabeças, assim, ele era muito visionário, ele amava o jogo, quase não jogava, mas ele amava o jogo, ele montou um timaço. A gente tinha para aquela época nem existia isso, né? A gente tinha dentro da Lan House um espaço para treinar, um aquário com uma arena com 10 computadores para a gente receber time, a gente tinha tudo que a gente queria, ele tentou patrocínio da Vivo, acabou que não fechou, mas ele fazia acontecer. E aí a gente tinha um campeonato, que era esse classificatório, que era, na verdade, foi um classificatório nacional feito no Brasil para classificar para o Mundial, foi organizado aqui e a gente ia jogar. A gente classificou para ir para esse classificar para esse pré-qualify, jogou pré-qualify, ganhou e a gente foi jogar esse qualify. E aí eu tava na minha melhor fase. Naquela época eu matava o eleito de monitor desligado. Essa história é boa. Alô, E essa, eleito! e essa aí, se ele falar que é a verdade, essa aí eu vou ter que comprovar, viu? Matava o eleito de monitor desligado. Eleito, você tá E vendo onde aí, seu nome tá indo. e aí nessa época eu, eu tava voando. Eu tava muito bem, nosso time tava muito bem. E aí na mesma semana, do nada, a gente preparando para o campeonato, a minha mãe falou: Bruno, acabei de comprar uma viagem pra gente pra Argentina. Hum.
E aí eu falei, não, pô, não acredito e tal, meu campeonato da vida, e não adianta, a gente vai. E eu fui e não participei do campeonato. O eleito me substituiu no campeonato. E foi, teoricamente, não foi a minha maior derrota, mas foi a minha pior decepção. Talvez, se eu tivesse jogado aquele campeonato, as coisas teriam sido diferentes. Quem sabe eu até teria continuado jogando. É, bom, e para a gente finalizar o nosso bate-papo, tem algum motivo para você ter largado o competitivo? Cara, eu pensei nisso também algumas vezes, e eu acho que as pessoas largavam Counter-Strike naquela época, porque são poucas pessoas que têm daquele início. São poucos. Muito poucos continuaram e continuam hoje, porque antes o jogo ele não era tratado como ele é tratado hoje. Embora tudo seja hoje devido ao que aconteceu naquela época, ou seja, graças ao Antônio, velho, ter lutado muito, ao Gaules, velho, ter continuado, né, amando o jogo e feito tudo que ele fez pelo jogo, e o Antônio naquela época em Brasília ter construído 3 lan houses e se esforçado, desembolsado dinheiro, graças a tudo isso que foi feito naquela época, o CS é o que é hoje. Só que naquela época não era. Então eu ia jogar e a minha mãe falava: para de brincar com seus amigos, jogar joguinho essa hora da manhã lá, né? Então, tipo, era tratado como isso. E por isso foi que eu comecei a desinteressar pelo jogo, porque, pô, não vai dar futuro. E a gente começa a sair, ir pra noite, e balada, e festa, e começa a se interessar por outras coisas que não o jogo competitivo. Então, no fundo, eu parei de jogar CS porque o CS não tinha a importância que ele tem hoje. Com certeza, hoje, a gente estaria em outro patamar. Se eu jogasse bem como eu jogava naquela época comparado aos demais, né? Que evidentemente hoje eu não jogo por exemplo, um cara top hoje joga. Né? Que nem se comparar um cara que jogava em 1960 no futebol e um cara que jogava hoje. O cara não vai jogar da mesma forma com um cara que tem o físico de hoje. Então, mas naquela época eu era um cara que jogava bem para a época. Então hoje seria totalmente diferente. Com certeza seria uma carreira que eu teria seguido, seja como jogador ou até mesmo como sei lá, empresário na área, alguma coisa. Então, é isso. É, a pavimentação de quem veio 99, 2000, 2001, ela foi muito importante, né? Essa é a verdade. Ah, com certeza. Por exemplo, hoje o Maluco, a gente vê ele aí, pô, o cara, o Maluco era um que ficava assistindo eu jogar na época. Lá na Orbe, eu lembro muito dele baixinho, com topetinho, ele ficava assistindo eu jogar e, cara, ele pegou muito rápido, ele tem uma noção muito, muito foda da Alp, né? Ele é um Alper foda pra caralho e ele prosseguiu e tá aí até hoje jogando em alto nível. Só É. que, além dele, quem mais daquela época nossa que tu conhece aí, que tá jogando como ele? Eu nem Hum, lembro. Será que tem alguém? não sei. Michel parou, BT parou. Michel e BT veio muito tempo depois de você. Não É, ele, tem. o Michel teve era depois. Mas daquela época que eu vi jogar, porque eu vi o Maluco e eu joguei contra o Maluco muitas vezes. É, não, eu não me Eu lembro. não- Eu Até hoje, aqui jogando profissionalmente, eu não lembro de alguém. também Então, não. assim, é muito bizarro tu pensar nisso, É. Bom, né? é isso aí, meu rei. Te agradecer aí mais uma vez pela presença. O Valeu. bate-papo informal aí. Espero que você tenha gostado. Demais, é bom relembrar, né? Você, né, igual eu falei pra você, falei também no começo do vídeo, você foi uma das referências, você foi um daqueles caras que mesmo eu não participando do ambiente Counter-Strike, eu olhava e falava, mano, como assim, velho? As pessoas têm medo de falar com o cara. E aí eu vi o quanto o Vinícius cuidava de você, porque, pô, você tinha o quê? 14, Aham. 15 anos, né? Sim, eu E tinha, aí tinha 14 anos, né? eu vi aquele carinho e falava, mano, que massa, velho. Será que um dia eu vou chegar a ser assim? Enfim, aí foi daí que eu fui entrando no meio e gostando. Interessante, né? E é isso aí, Eu meu vi rei. que ele era um cara foda mesmo, ele cuidava de todo mundo. Pô, Zamora, tu sempre foi um cara muito parceria, né? Merece tudo.
E só torcendo por você sempre, mano. Tamo junto, obrigado pelo presente, né? Aquele quadro quem deu foi o Mercenário, presente. E aí, E é sempre. isso aí, galera. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Quadro Legends com Mercenários, né? Uma lenda de Brasília, uma lenda do Counter-Strike nacional. E twitch.tv/ZamoraFPS, sempre colhe lá, sempre vai ter novidades, sempre vai ter quadros com Subir outros pros Amora, players. subir pros Amora. Deixa o sub, é isso aí. Valeu, Messi, obrigado mais uma vez. Boa Tamo noite, meu junto. bom. Fica com Deus. Valeu. Nós. Amém. Valeu.